Olá, meus alunos, continuando com a aula, né, sobre potenciação. Na aula passada eu tinha falado sobre a definição, né, sobre as definições, né, sobre as propriedades, né, em números ímpares ao expoente ímpar ou expoente par, né, sempre dá o resultado, né. Então, eu só vou relembrar vocês da aula passada, como que a gente tinha passado, né. Eu tinha explicado sobre essa situação para você, né? Número negativo elevado ao expoente ímpar permanece negativo, né? Número negativo elevado ao expoente par fica positivo, né? Tinha explicado para vocês, né? O exemplo, né? O exemplo de 3A elevado ao cubo menos 2 elevado ao quadrado, né? Sobre a definição de A elevado a N, que A significa N fatores, que A é a base, N é o expoente, o resultado é a potência, né? E eu tinha colocado uma observaçãozinha, né? Que pela definição temos que A elevado a zero é 1. Então qualquer número elevado a zero é um número 1. Pode ser 1000 elevado a zero é 1. 2000 elevado a zero é 1 também, tá? E o A elevado a 1 é ele mesmo, que é o próprio A, né? Então qualquer número elevado a 1 é ele próprio mesmo. 2000 elevado a 1 é 2000. E assim sucessivamente, tá? Então vamos voltar lá, onde que eu tinha parado lá, para vocês pensassem um pouquinho, né? Nessa questão, tá? Se x igual a 2, qual será o valor de menos x ao quadrado? E aí? O exemplo está embaixo, né? Note que se x é igual a 2, ele não está menos, por quê? Porque ele está falando o valor de menos x ao quadrado, significa que não está dentro do parênteses. Toma cuidado que quando não está dentro do parênteses, o menos tem que ficar fora. Já diz que está embaixo, menos dentro do parênteses 2 elevado ao quadrado. Tá? Se o menos x ao quadrado estivesse dentro do parênteses, por exemplo, dentro do parênteses menos x elevado ao quadrado, era outra situação. Iria dar 4. Como ele está falando que é menos x ao quadrado, significa que é menos para fora. E dentro do parênteses 2 elevado ao quadrado. Significa que fica 2 vezes 2, 4. Menos 4. Tá? Vai estar falando, a observação embaixo, né? Pois o sinal negativo não está elevado ao quadrado. Exatamente. Porque o menos x ao quadrado não está dentro da parênteses. Está fora, não tem qualquer um. Então é um número elevado ao quadrado, só isso. E o menos vai colocar o sinal no resultado final. Tá? Então toma cuidado. Tá bom? Vamos falar sobre as propriedades. Tá? As propriedades são essas. Tá? Vamos falar das propriedades de alguns da potenciação. Tá? Por exemplo, se A elevado a M vezes A elevado a N. Tá? Significa que A elevado a mais M mais N. Por quê? Na multiplicação soma os expoentes. Significa que A elevado a M mais N. Se os números forem iguais, se pode ser 1 vezes 1, 2 vezes 2, A vezes A como tá. Então vamos explicar. Nessa propriedade vemos que quando tivermos a multiplicação de bases iguais, temos que conservar a base e somar o expoente. Isso que eu tinha dizido para vocês. Ó, o primeiro exemplo. A elevado a x vezes A elevado ao quadrado. Só vou somar, eu vou conservar o A e os expoentes eu vou somar na multiplicação. A que multiplica elevado a x mais 2. Ou outro exemplo. A quarta vezes A sétima. Vou repetir o A novamente e na multiplicação eu vou somar. 4 mais 7 é 11. Então significa A elevado a 11. 4 mais 7 é 11. Tá? Essa é uma propriedade dos principais. Tá? Observação. Devemos lembrar que essa propriedade também vale nos 2 centímetros. Como assim? Que eu tinha dizido para vocês, tinha feito, né? No slide anterior. A elevado a M vezes A elevado a N é igual a vezes M mais N. Ou, quando você vê que A elevado a M mais N, significa que você tem que separar. Na somatória significa o quê? Multiplicação. A elevado a M
vezes A elevado a N, tá bom? Outra propriedade, fração, né? Quando é fração, significa que eu vou ter que subtrair A elevado a M sobre A elevado a N. É uma fração, significa o quê? Que é A elevado M menos N, tá? Na fração. Então, nessas propriedades, vemos que quando tivermos divisão de potência de bases iguais, temos que conservar a base e subtrair os expoentes, tá? Como está o exemplo abaixo. Na fração A quarta sobre AX. Então, significa na fração, se for as bases for iguais, eu vou subtrair A elevado a 4 menos X, tá? E o de baixo é elevado a quarta sobre A elevado a quinta. Para a mesma situação, na fração, as bases for iguais, eu vou subtrair 4 menos 5, tá bom? C, tá? A elevado a M, que multiplicando vezes N, significa A vezes M vezes N. É essa multiplicação. Como está dentro do parênteses, eu vou multiplicar o de fora que está, que é M vezes N, desculpa, tá? Nessa propriedade temos uma potência elevada a um outro expoente. Para resolver temos que conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Significa o quê? 4 elevado a 3 elevado a 2. Significa na multiplicação dentro do parênteses, multiplicar 3 vezes 2, 4 elevado a 3 vezes 2 é igual a 6. Então significa 4 elevado a sexta. Outra propriedade, tá bom? Outra propriedade de raízes, tá? Raiz quadrada de M é raiz de M, A que multiplica elevado a N, tá? Vamos pegar um bizu, como se diz, bizu para você entender. O que está de dentro vai ficar para fora da fração, o que está de fora vai ficar para dentro. Como assim, professor? Na fração, a raiz de M, que é A elevado a N, igual a elevado N sobre M. O que está dentro da raiz é N, o que está de dentro vai ficar para fora, vai ficar uma fração, vai inverter. Eu vou inverter a situação, vai ficar A elevado a N sobre M. O M está para fora, vai ficar para baixo da fração, na denominação, tá? Então vou explicar aqui para baixo. Essa propriedade nos mostra que todo radical pode ser transformado numa potência de expoente fracionário, onde a raiz da índice da raiz é o denominador do expoente. Como assim? Exemplos: raiz cúbica de A elevado a sétima. Então A elevado a sétima sobre 3. Vou inverter, o que está de dentro fica para fora, para cima. O que está na raiz vai ficar na denominação, tá? E o outro, raiz quadrada, que não tem nada, é raiz quadrada x elevado a 1. Vai ficar x sobre meio, tá? E essa propriedade, tá? A fração dentro da parênteses A sobre B elevado a N. Como desculpa, aqui do B é o A, tá, minha gente? Então ficaria A, desculpa, tá certo, A sobre B elevado a N, tá? Eu vou repetir, vai ficar A elevado a N sobre B elevado a N, tá? Aqui é B, tá? Aqui é B, tá? Desculpa, aqui tá certo, B, aqui é B, eu coloquei A, mas é B, tá bom? A elevado a N sobre A, B elevado a N, tá? Vou repetir novamente, a fração de A sobre B elevado a N ficaria na fração, vou intercalar A sobre N, e aqui no lugar do A é B, por causa do B, aqui é B elevado a N. Esse N vem para cá e esse N vem para cá, B é diferente de zero, tá? O B tem que ser diferente. Um exemplo, fração de 2 sobre 3, tá? 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Então fica 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Tá bom? Então é isso, algumas propriedades que tem. E essa propriedade, tá, da multiplicação. A vezes B elevado a N. Ficaria A vezes N vezes B a N. Só vou separar. N, A vezes N e B elevado a N.
tá? Exemplo, x elevado a a elevado a n ficaria x vezes n vezes a elevado a n. É a mesma coisa de 4 vezes x elevado ao cubo, 4 vezes cubo vezes x ao cubo, igual a 64x ao cubo. Tá bom? E na próxima aula estarei falando sobre exercícios com vocês, sobre potenciação. Tá bom? Vamos voltar, eu vou deixar você de surpresa. Tá bom? Muito obrigado e até mais.